Os surdos também ouvem? Olá, pessoas! Bem-vindos ao canal Música e Saúde. Eu já vim falar sobre os surdos também ouvem? Se sim, como eles ouvem? Bom, antes de explicar, eu quero dar dois exemplos básicos. O primeiro, acredito que poucas pessoas possam ter, e o segundo, acredito eu que seja mais comum das pessoas terem e podem fazer esse experimento em casa. O primeiro experimento é pegar o diapasão. Para quem não sabe o que é diapasão, é como se fosse um garfinho de ferro que ele tem um cabo e em cima tem dois garfinhos. E aí ele é muito utilizado para afinar algum instrumento, como um violão, por exemplo. Ele emite a nota Lá 440 Hz. Então a pessoa bate o garfinho e com a ponta do cabo encosta na madeira do violão e aí acaba ressoando a nota Lá. E aí a partir dessa referência os músicos afinam a corda Lá e as outras cordas do violão também. Bom, o experimento é o seguinte: para quem tem acesso a um diapasão, seria pegar esse diapasão, bater em qualquer extremidade, a parte que tem o garfinho, bateu. E a parte do cabo, você vai encostar aqui no seu cotovelo, certo? Só que antes de fazer isso, de encostar no cotovelo, você deve colocar os seus dois dedos aqui. Vou até me aproximar para vocês terem uma melhor visão. Colocar o dedo aqui, tampando esta parte da orelha, certo? Então, quando tampar, você bate o diapasão e a parte do cabo você encosta aqui no cotovelo. Para quem fizer, vai perceber que vai escutar a nota Lá, como se a nota estivesse tocando da fonte sonora da orelha e não do cotovelo que passou para a orelha. O segundo experimento, que eu acho que deve ser um pouquinho mais fácil das pessoas terem acesso, seria ter o próprio violão. Qual seria esse experimento? Bom, é simples. Quando você toca uma corda, ou quando você faz um batuque no violão, você vai sentir com uma das mãos que toda essa caixa do violão vai ressonar, certo? Então vamos lá. O violão tá um pouquinho desafinado, mas tudo bem. Se vocês fizerem esse experimento e perceberam, ou no experimento 1 ou no experimento 2, que vocês sentiram de uma forma tátil a vibração da nota que foi emitida, vocês já vão ter uma noção de como os surdos escutam. Tanto é que existe até balada para surdo, que o princípio é o mesmo. Tá? Nessas baladas para surdos, as músicas estão numa intensidade bem elevada e principalmente as frequências mais graves acabam sentindo por todo o corpo vibrar esses sons. E aí eles conseguem dançar conforme a batida da música, conforme a música. Bem interessante, né? Apesar de poucas pessoas conhecerem como os surdos podem escutar e como é esse fenômeno, não é tão recente assim que tem esses relatos de como os surdos conseguem escutar. O Beethoven, que foi um grande compositor da música clássica, é um dos exemplos, né? Ele escutava muito bem, só que aí quando ele ficou
na fase adulta, quando ele entrou na fase adulta, ele começou a ter problema de audição e ficou surdo. E mesmo assim, ele não parou de tocar o piano. E além disso, ele chegou a compor a Nona Sinfonia de Beethoven, mesmo não escutando mais nada. E o que ele fazia para conseguir tocar e para conseguir compor? Claro que no caso dele, como ele não nasceu surdo, então tem o aspecto da memória também, né? Então mesmo ele com a perda auditiva que ele teve ao longo do tempo, ele se lembrava de como eram as notas, em termos de percepção mesmo, o que pode ter auxiliado. Fora a grande criatividade que ele tinha. Tem até um trecho de um filme, só para vocês terem uma noção maior.